Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 32, o capítulo no Livro dos Médiuns é de número, capítulo 24, da identidade dos espíritos. Então, estava uma briga aqui, que eu tive que botar alguns seres no toco. Eu uso esse termo aqui em casa, sabe? Aqui eu estou tendo que colocar Rodrigo no toco, Fernando, Sr. Cássio, Vó Leontina, porque tem dias que se deixar a semana toda eles que fazem os trabalhos. Eu falei, gente, vocês estão pensando que aqui é a casa da mãe Joana? Não é não. Vocês dão licença. Ué, tá pensando o quê? Eu pago a energia dessa jossa aqui. A gente tem que rir para não chorar, né? Mas é brincadeira. Eles estão aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Você está vendo eles aí? Um dia eu encontrei com uma amiga minha na rua, ela pegou e falou para mim assim, nossa, você anda muito bem acompanhada, hein? Eu falei, mas como assim? Olhei do meu lado, né? Porque só se for pro espírito das trevas. Não, nos vídeos. Eu falei, mas que tem os vídeos? Nossa, eu vi uma bela de uma senhora do teu lado. Aí quando ela disse eu vi uma bela de uma senhora, quem eu pensei? Vó. Porque vó é toda chicona, você entendeu? Ou melhor, toda chiquérrima. Ela, de vez em quando, ela aparece assim com aquele, né? Porque mulher, quando quer se arrumar, ela arruma, né? Então, vó apareceu a essa mulher através do vídeo. Você acredita isso? Nós não podemos duvidar de nada, porque existe tanta coisa que você não imagina. Mas eu estou muito bem assistido pelos amigos, está aqui presente nosso irmão, Sr. Cássio, está aqui presente nosso irmão Rodrigo, nosso irmão Fernando, Vó Leontina, nosso irmão Marcílio Colombaroli. Mas eu pedi para que eles deixassem eu fazer hoje, né? Porque por mais que nós fazemos parte de uma só família, mas eu estou precisando trabalhar, né? Ah, mas e com eles? Você não trabalha? Trabalho, mas você sabe como são as coisas, né? Lá na fila do banco, lá eles ficam com a senha do cartão. Então só o cartão sem a senha não resolve nada. Então, na questão de número 8, olha só para você ver, Kardec é muito sábio, né? Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pelas facilidades com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Então, é óbvio que eu tenho que assistir todos os vídeos para depois postar. Então, tanto o Rodrigo quanto o nosso irmão Sr. Cássio, eles todos trataram, o Vó Leontina, esses dias todos, tratou, inclusive de Nostradamus, né? Então, nós sabemos que Nostradamus, por exemplo, é Michel de Nostradamus. Ele nasceu, se a memória não falhar, 21 de dezembro de 1503. Nasceu em França, ele era um francês. Então, ele era astrólogo, ele era médico e também vidente. Como se não bastasse. Astrólogo, médico, vidente.
e também obsidiado. Porque qual médico que não é obsidiado? Todos. Ah, mas não todos. O que nos livra um pouco de sermos assim, dotados de um excesso de obsessão é o conhecimento, é o orai e o vigiai, é a fé em Deus, em Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima. Mas todos nós somos obsidiados. Eu não sou. Só o fato de você pensar que não é, você está assumindo. No entanto, Kardec trata no livro dos médiuns obsessão simples. Olha como a cabeça do velho aqui, não esquece. Obsessão simples, fascinação e também subjugação. Depois ele conclui que todos esses 3 temas é nada mais, nada menos do que obsessão. No livro dos Espíritos, na questão de número 100, se você nunca leu o livro dos Espíritos, pelo menos estude a questão de número 100, escala espírita. Você não vai se arrepender. Lá você vai entender tudo que temos dito aqui no esmiuçamento. Porque às vezes você pode pensar que a gente aqui fala mal desse, fala mal daquele. Nós não estamos falando mal de ninguém. Isso aqui é apenas um estudo. Você entendeu? Então, existem espíritos, de acordo com a desigualdade evolutiva, inseridos num número que nós não temos capacidade de saber a quantidade. Então, Nostradamus, nós tivemos oportunidade, vamos dizer, eu vou usar eles, porque foi Vó, Fernando, o Sr. Cássio, todos eles que disseram isso, mas eles estavam certos dizendo aquilo. Nostradamus também, ele foi um médium, só que naquela época, em 1503, a doutrina ainda não existia, porque a doutrina espírita passou a existir do ano de 1800 a 18 de abril de 1857, né? Mas isso não é novidade nenhuma, porque a mediunidade, ela sempre existiu com o ser em processo de evolução, principalmente na questão do hominal, desde lá do hominídeo. Não vou entrar nesses detalhes, não. Tá bom. Então, Nostradamus também era médium, vidente, astrólogo, médico, doidinho. Só que obsidiado. Entendeu? E os espíritos das trevas percebendo que ele era um obsidiado, mas só que Nostradamus, ele possuía a faculdade da presciência. Entendeu? Ele conseguia, eu não vou dizer assim, ver o futuro, mas ele sentia o que aconteceria no futuro. Mas se ele fosse uma pessoa disciplinada, se ele fosse uma pessoa que tivesse conhecimento, obviamente, ele desgraça nenhuma ele teria, né? Deixado num livro, parece que As Centúrias, né? As Centúrias, que é um livro dele, deixou um livro que é um livro de As Centúrias, que significa isso, seria as revelações de Nostradamus, né? E tudo, as predições de Nostradamus e tudo por aí em diante. Então, nós temos que entender que, olha só para você ver, olha aqui. Reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro. Então, quantos pais de santo, lá vem eu querendo apanhar de novo, mas eu não estou nem aí.
Quantos pais de santo que fica, né, tentando adivinhar, predizendo o futuro, prevendo o futuro, aliás, obrigado, ó. Prevendo o futuro desse, daquele, enquanto a vida dele está uma desgraça. Vou falar esse nome mesmo, porque a gente vê pessoas aí prevendo o futuro dos outros, mas tá numa desgraça danada. Tá no fundo do fosso, tá passando fome. Tanto é que tá passando fome que tá cobrando. Porque se o negócio fosse tão bom assim, ele jogaria na Mega Sena e não venderia os números da Mega Sena para outra pessoa. Então isso é tudo golpe. Esses pais de santo, esses buenas diços, você vai lá e paga 500, 600, 1.000, 1.500 reais para esses buenas diços, para eles poder prever o teu futuro, o teu casamento, o teu emprego e tudo mais. Mas observa a vida daquelas pessoas, que desgraça que tá. O relacionamento daquelas pessoas, como que tá. É lamentável. E o pior é que tem pessoas que caem nessa. Né? Muitas mulheres vão até essas pessoas para saber se os maridos estão traindo. Os maridos vão até essas mulheres para saber se essas pessoas, se a esposa está traindo. Então, por que casou? Por que vive junto? Desconfia um do outro? Se separa. Não tem certeza nas capacidades que possui? Se separa. Ninguém é escravo de ninguém. Eu costumo dizer, eu tenho um tio meu, eu vou contar uma historinha que está dentro dessa história. Eu tenho um tio meu que na porta da casa dele, na roça, tinha um casal de canarinho. Vou contar rapidinho. E esse canarinho cantava, mas cantava, mas cantava, isso é psicologia, mas cantava. Meu tio pensou em pegar esse canarinho e pôr na gaiola. Falou, vou ganhar um bom dinheiro com esse canarinho. E pegou o danadinho do passarinho e pôs na gaiola. E toda vez que ele ia apresentar esse canarinho para os compradores, o canarinho não cantava. E o canarinho nunca cantou. E ele esperava que próximo às pessoas, os compradores, o canarinho cantasse. Mas o canarinho não cantava. O meu tio ficou com esse canarinho 4 anos fechado dentro da gaiola, esperando que ele amansasse e cantasse. Porque, olha, Beethoven não ganhava desse canarinho. Bach, Tchaikovsky, Chopin, Mozart, ninguém ganhava desse canarinho. Ele era uma orquestra. Richard Simonetti, de jeito nenhum, ó. Nem Richard Simonetti ganhava dele. Não, que Pavarotti o quê, vó? Que Luciano Pavarotti o quê? Não, Luciano Pavarotti perdia para esse canarinho. Vó dizendo aqui, Luciano Pavarotti. Então, esse canarinho nunca mais cantou. Sabe o que é permanecer dentro da gaiola 4 anos triste? Ele só tomava água e comia o alpistezinho dele para não morrer de fome. E o mais interessante é que todos os dias, naquele pé de jabuticaba à porta da casa do meu tio, a fêmea daquele preso ia e todo dia ela chamava ele lá do pé de jabuticabeira. Quer dizer assim, Tchaikovsky, né? Pavarotti, eu vou da senhora também, bom. Luciano Pavarotti, Bach, Mozart, chamava ele. E ele triste na gaiolinha, e não cantava. 4 anos. Até que depois de 4 anos, meu tio desanimou dele. Falou, não vou ganhar dinheiro com esse passarinho, nada não. E o meu tio pegou numa tarde, abriu a janelinha da gaiola. Olha que benção. Abriu a gaiolinha, a janelinha. E ele, pro galho. Assim que ele pisou no galinho, a fêmea já chegou.
E ali eles já deram uma namoradinha ali, né? Porque 4 anos, tadinhos. Coitadinho deles, 4 anos. Aquilo ali eu acho que já tinha juntado até, né? Não vou falar, não. Eles deram uma namoradinha, mas, meu Deus do céu, junta todas as músicas, todos os compositores clássicos do mundo. Todos. Não ganhava dele naquele momento ali. Mas cantou, o canarinho cantou, mas o canarinho cantou, mas o canarinho cantou, que foi uma maravilha. E nunca mais o meu tio prendeu passarinho nenhum. Aí você fala para mim assim, mas tem alguma coisa a ver essa história tua com a história do livro dos médiuns? Tem, é a psicologia. Observe. Reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro. Nós estamos cansados de ver gente predizendo o futuro dos outros, mas a vida de si mesmos, as suas vidas estão lá no fundo do fosso. Está lamentável. Você já parou para observar 2022? Você sabe qual o presidente que eu torço, né, nessa eleição agora de 2022? O meu partido, o meu presidente é Deus. O meu vice-presidente é Jesus. E os meus ministros são todos aqueles que servem Deus, Jesus e a Nossa Mãe Maria Santíssima. Eu não torço para candidato nenhum. Eu não torço. Eu torço para Deus e para Jesus. Eu torço para a paz. Eu torço para a união. Eu torço para o amor. Agora você parou para observar que as trevas infiltraram de uma tal forma no coração do ser humano que a humanidade esqueceram aquele mandamento das leis do Cristo: não julgarás? A humanidade está odiando uma outra. As religiões estão umas contra as outras. Os católicos contra os crentes contra... Todo mundo está contra. A humanidade está usando a internet para poder brigar umas com as outras. Quantas pessoas estão ficando inimigas uma das outras? Estão esquecendo os princípios básicos, que é o amor um pelo outro. Estão esquecendo os sentimentos de respeito, de carinho. As pessoas estão perdendo a amizade uns com os outros por causa de política. Por causa de política. Políticos, com todo respeito, que nunca vão aparecer à porta da tua casa e vão te oferecer uma cesta básica. Se você não trabalhar, meu amigo, minha amiga, você morre de fome, porque você acha que os presidentes ou os governantes, eles vão pagar as contas da CEMIG, da Copasa, as contas de telefone, o aluguel da tua casa, o teu condomínio. Você não trabalha para você ver, não. Então fica arrumando inimizade com os teus amigos. Jesus disse: aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Mas sabe o que está acontecendo? As trevas infiltrou no coração enfraquecido, no raciocínio enfraquecido da humanidade, e tem levado a humanidade a se esquecer os mandamentos das leis divinas. E Jesus mesmo nos disse: minhas ovelhas muito se reconhecerão por muitos se amarem e não por muitos se odiarem.
e você observa que as pessoas estão odiando umas às outras devido ao fanatismo. O que é o fanatismo? É a obsessão. O que é a subjugação? A obsessão. A humanidade está subjugada pelas trevas, agindo de acordo com o desejo das trevas. Você entendeu? E a humanidade não acorda, não raciocina. Então, olha só para você ver. Reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro. E precisam, né, que é o mesmo de precisar, fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Então, é o caso de Nostradamus e de muitos outros mistificadores, charlatões. Aí você vai me dizer que charlatão, Nostradamus, Luiz, ele foi um charlatão, um mistificador? Eu vou dizer uma coisa a você. Para 95% dos espíritos, Nostradamus não é um charlatão, não é um mistificador, não é um impostor. Mas para mim, ele é. Você sabe por quê? Porque os espíritas, 97% dos espíritas são pseudos espíritas. E você sabe o que significa pseudo? Charlatão, mistificador. Porque não estuda as obras de Kardec e não raciocina. Porque ninguém tem o direito de prever desgraça. Espírito evoluído não prevê desgraça, como Nostradamus preveu. Espíritos do bem, eles nos orientam. Olha, o ano de 2023, 2024 não vai ser fácil. Só que vamos orar, vamos nos unir, vamos manter a nossa fé intacta com Deus e com Jesus. Porque faz parte da expiação e da provação, tanto da humanidade quanto de todos nós que nos encontramos na erraticidade, porque nós também nos encontramos em processo de evolução. Agora, que vantagem há nessas previsões? Por exemplo, um avião vai cair e vai matar 200 pessoas. 10 aviões vai cair e vai matar 200 pessoas. Tem um guru no Brasil que ele teve a cara de pau parece que de 2021 para 2022, de dizer mais ou menos assim: graças a Deus que as previsões que eu fiz em 2021, 99% delas aconteceram. Todas as desgraças que eu disse que ia acontecer, aconteceu. Gente, isso é estar com Deus? Isso é estar com Jesus? Estar com Deus e com Jesus, vamos dizer assim, é prever. Por exemplo, eu previ que no ano de 2021, 100 milhões de pessoas seriam curadas pelo câncer. 100 milhões de pessoas seriam curadas pelo câncer, porque a cura do câncer seria descoberta. E realmente a cura do câncer foi descoberta. E 100 milhões de pessoas foram curadas. Isso sim que é estar com Deus e com Jesus. Espíritos do bem não perdem tempo em prever, em anunciar desgraça. Você perdoa eu usando esse termo? Eu não gosto de usar esse termo. Mas espírito do bem não prevê desgraça para a humanidade. Então, quando você deparar com algum pai de santo, com algum Buenadistas, dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, fim de ano geralmente é desse jeito, né? Eles fazem as previsões deles e registram em cartório. Olha para você o quanto eles são charlatões. Eles são tão charlatões que eles não acreditam neles mesmos. Por isso eles registram em cartório
para poder provar para a humanidade o quanto eles são verdadeiros, ser verdadeiros instrumentos das trevas. Toma vergonha na cara, só. Vai capinar café, vai apanhar café, vai colher milho, vai tratar de animal lá no pasto, do que ficar prevendo desgraça para a humanidade. Procura prever amor, procura prever cura. A humanidade quer cura, a humanidade quer paz de espírito. Mostre à humanidade como adquirir a paz de espírito, principalmente você, espírita, omisso, hipócrita, que aprendeu de uma forma, mas está fazendo de outra forma. Eu até concordo com os hipócritas dos espíritas que são omissos, porque aprenderam de uma forma, aprenderam a teoria, mas não conseguem pôr em prática. Então é melhor ficar calado mesmo. Não faça como eu faço, não, porque para fazer como eu faço, precisa ter bagagem. E se você não tiver bagagem, não se meta a besta, não. Mas tem muitos por aí se metendo a besta, fazendo espiritismo por conta própria. Peço a você desculpa por alguns termos, mas acontece que eu não sou Fernando, eu não sou Rodrigo, eu não sou Valentina. Eles têm a paciência aqui. A minha paciência ainda está aqui no tórax, né? Mas vamos para o próximo vídeo.